Olá, como vai? Eu sou Davi Leucas, sou psicólogo e especialista em comportamento emocional. É o que tenho me dedicado nos últimos 12 anos ao estudo, pesquisa e aplicação e ensino de conteúdos relacionados ao comportamento não verbal, ao comportamento emocional, não só como a gente sente, percebe ele, todos os fatores psicológicos ligados à neurociência e às bases biológicas do comportamento, mas também em relação aos seus fatores socioantropológicos, né? Procurei sempre ter uma perspectiva integral desse fenômeno da emoção. E hoje eu quero trazer para você um conteúdo que eu julgo extremamente importante, que a gente está com esse conteúdo hoje extremamente aquecido, né, nas redes sociais, principalmente, que é a relação, né, de como é que a ciência estuda o comportamento não verbal, como é que esse estudo da ciência ele é aplicado em diversas formas e também, principalmente, ali a questão dos limites, né? Porque hoje a gente tem, principalmente na internet, redes sociais, YouTube, uma quantidade de conteúdo que extrapola, né, que vai ali, muitas vezes, para o campo da pseudociência relacionada ao comportamento não verbal. Mas é muito importante que a gente saiba diferenciar essas coisas. Bom, esse vídeo aqui, ele trata exatamente disso. Será que o estudo e a aplicação do comportamento não verbal, expressões faciais, microexpressões, isso tem respaldo científico? Então, vamos ver nesse vídeo. Bom, eu acho que essa pergunta, né, se o estudo do comportamento não verbal, a aplicação é científica, ela não é a pergunta certa exatamente a ser feita. Embora seja a pergunta que é feita, né, linguagem corporal é ciência, isso não é uma pergunta que um cientista faria, porque, de certa maneira, tudo pode ser estudado pela ciência, tá? Todos os fenômenos podem ser estudados pela ciência. Então, eu acho que a pergunta correta a se fazer é se a gente tem bases científicas, tá, para o que é estudado e pesquisado em comportamento não verbal ser aplicado e como, em que circunstâncias, o que a gente precisa para isso ser aplicado com rigor e com fidedignidade, acima de tudo com ética também, né? Então, seguindo. Bom, para começar, eu queria falar sobre o que esse vídeo é e o que esse vídeo não é. Bom, o que esse vídeo é? Esse vídeo é a construção de um conteúdo acadêmico-científico que vai falar dessa perspectiva da ciência do comportamento não verbal, tá? E ele é feito para todo mundo que se interessa, tanto para as pessoas que concordam com as coisas que eu vou falar, quanto para as pessoas que discordam das coisas que eu vou falar. Tá? A ciência se faz dessa maneira, de tese, de antítese, de síntese. Tá? Então eu convido todo mundo que estiver tendo acesso a esse conteúdo ao debate para dentro dessa área. Tá? Porque tem sido veiculado, tem sido trazido muita coisa em relação a esse conteúdo, muitas vezes acusando o comportamento não verbal de ser uma pseudociência. Tá? E eu quero convidar principalmente as pessoas que discordam disso para que vocês vejam que conforme a gente aprofunda a nossa investigação nesse estudo, vocês vão ver que a gente tem muito mais a concordar do que a discordar. Tá? E o que esse vídeo ele não é? Tá? Esse vídeo não é um vídeo no sentido de refutando os refutadores. Tá? Não é essa a intenção, a ciência não ganha nada com isso, eu também não é um tipo de conteúdo que me apetece fazer, muito menos esse daqui é um vídeo buscando defender alguém. Tá? A gente sabe que há muita polêmica, a gente sabe que tem casos, principalmente nesse momento, agora em fevereiro de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, onde há ali visões diferentes sobre o uso do comportamento não verbal, e eu estou aqui porque sou uma pessoa que estuda e trabalha com isso. Então, independente de surgir
uma polêmica com uma pessoa que trabalha com comportamento não verbal e essa pessoa está sendo atacada, acaba que o uso para atacar essa pessoa, ela acaba respingando, né, no que eu faço, tá? Então, se para invalidar uma pessoa, a opinião da rede social é atacar a ciência, nesse caso isso me compete. E aí eu me sinto na obrigação de trazer um conteúdo elucidativo. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro do cenário atual em relação ao comportamento não verbal, né? Porque de tempos em tempos eu recebo nas minhas redes sociais uma enxurrada de perguntas sobre, poxa, mas linguagem corporal é pseudociência? Microexpressões são pseudociências? Isso aí é uma coisa que é charlatanismo, nossa, e tudo mais, e assim, os conteúdos que levam a isso são principalmente o alvo do que eu quero discutir aqui nesse vídeo, né? Eu quero falar muito sobre os argumentos que trazem a dizer que o comportamento não verbal, o estudo do comportamento não verbal, das microexpressões, da linguagem corporal, que essas coisas são uma pseudociência. Inclusive, eu vou trazer nesse vídeo aqui a opinião de alguns pesquisadores mundialmente respeitados, inclusive de pesquisadores como a de Zibur, falando sobre, que foi muito utilizada, né, sobre essa questão de refutar Paul Ekman foi refutado, fulano e Beltrano é o terror de Paul Ekman. Então, eu vou trazer principalmente o Zibur, né, que é uma das pessoas mais utilizadas para dizer, né, para vídeos que se propõem a dizer que linguagem corporal e microexpressões são pseudociência. Eu não vou trazer só artigos dela, não, vou trazer minhas conversas com ela, tá, sobre o tema, conversas recentes. Tá? Então, assim, vai ter muita coisa interessante no vídeo e assiste até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Continuando aqui, outros argumentos que eu tenho visto no cenário atual, tá? Falando do comportamento, que o comportamento não verbal é entendido como junk science, né? Que a ciência vê o comportamento não verbal como junk science, ou ciência lixo, numa tradução livre. Eu acredito que esse que é um ataque bastante agudo, né, bastante forte, ele vem por equívocos, né? Eu quero nesse vídeo tentar esclarecer principalmente esse equívoco do junk science, tá? E eu acredito que a maior parte das críticas que eu vejo no YouTube, elas são críticas que vêm de equívocos, né? Porque olha, deixando claro assim, a contestação, a busca por refutar, a dúvida, o ir atrás lá e falar, olha, eu não sei se isso é bem assim, ir fazer um estudo, isso é a essência da ciência. Isso tende a acontecer, tá? Tem que acontecer para que a ciência evolua. Só que a maior parte dos conteúdos que eu vejo hoje buscando refutar, dizer assim, não, a ciência corporal já foi refutada e tal e tudo mais, é feito por não especialistas, tá? Pessoas que não são especialistas no tema, que não devotam sua vida, sua carreira a estudar esse tema especificamente. Tá? Dentro da psicologia, a gente tem muita coisa que flerta com pseudociências ou que tem pessoas que utilizam, né, trazendo elementos de pseudociência, extrapolando os limites de atuação disso. Por exemplo, a hipnose, tá? Eu poderia vir aqui e falar que a hipnose é uma pseudociência. Eu, como psicólogo, posso tirar alguns meses de estudo e criar aqui um conteúdo convincente, com algumas... posso ir ali nos periódicos e buscar arquivos ali, né, artigos dizendo que a hipnose é uma pseudociência. Só que essa minha pesquisa de alguns meses seria uma pesquisa superficial, tá? Que de repente, para mim que não sou especialista e para outras pessoas que não são, vai soar extremamente verossímil. Só que a pessoa que é especialista em hipnose, ela vai ver esse meu conteúdo, ela vai olhar assim e vai perceber a distância que tem
e o quanta coisa eu ignorei, né, em relação a esse assunto. É mais ou menos assim que eu me sinto quando eu vejo os conteúdos produzidos sobre linguagem corporal, comportamento não verbal, as microexpressões, usando esses conceitos de pseudociência. Bom, e uma coisa que eu ressalto aqui é que essa discussão no qual eu estou falando, Davi está falando de YouTube, está acontecendo assim, assado e tal, não é uma discussão científica o que está acontecendo no YouTube, tá? Ela é uma discussão midiática, tá? A gente teve lá uma polêmica lá envolvendo o processo, o Vitor e tal, e tudo mais, e a partir daí algumas pessoas uma comunidade, né, não gostou desse tipo de atitude, a partir daí começaram a atacar a ciência, tá? Não é esse um motivo válido dentro da ciência para a gente iniciar um ataque a um conteúdo científico, tá? Por isso que eu digo, isso é uma discussão midiática. Se fosse uma discussão dentro do campo acadêmico científico, ela estaria acontecendo de uma outra maneira, tá? Com muito mais profundidade e com outros atores, outras pessoas envolvidas, tá? O que não significa, de maneira nenhuma, que as refutações, né, os argumentos de refutação que tem se falado em relação às microexpressões e como algumas pessoas aplicam isso e mostram na internet, não quer dizer que esses argumentos sejam inúteis, inválidos, tá? Não, muito pelo contrário. Vocês vão ver que nesse vídeo eu vou concordar com muita coisa, tá? Só que eu quero ir mais além. Eu vou muito mais profundamente do que vocês viram até agora, tá? Então, assim, me acompanhe aqui que a gente vai caminhar passo a passo em relação a esses argumentos de refutar o comportamento não verbal para que a gente chegue aí num entendimento bem interessante. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais simples e didática possível e se você estiver entendendo ou não entendendo, tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer, tá? Então vamos lá, já contextualizamos, vamos agora para a prática mesmo, né, para exatamente do que eu estou falando. Bom, vamos falar primeiro das críticas ao estudo do comportamento não verbal e microexpressões, tá? É importante só fazer aqui um adendo de que linguagem corporal é só uma partezinha do estudo do comportamento não verbal. Tá? A linguagem corporal diz muito respeito ali ao movimento do corpo, dos braços, pernas e tal, e parará. Mas é só um pedacinho, tá? Tem muito mais coisa. Tem o estudo do ambiente, as primeiras impressões, enfim, tem muita coisa envolvida aí. Só a gente fazer esse pequeno disclaimer, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é em relação à primeira crítica que se fazia na seguinte premissa, né? De que há inúmeros estudos mostrando que não é possível detectar mentiras através da linguagem corporal e microexpressões. Logo, isso é uma pseudociência. Tá? Isso é um silogismo dos mais simplórios, tá? De que assim, se não serve para detectar mentira, então não serve para nada. Tá? Isso não faz o menor sentido. Tá? Isso não faz o menor sentido. Se você busca invalidar a linguagem corporal, porque ela não é capaz de detectar mentira, porque isso já foi provado que a linguagem corporal não é capaz de detectar mentira, você está cometendo um grande erro, né? Você está indo num pensamento simplório e que vai trazer extremo prejuízo para você se você se interessa por esse assunto. Tá? De fato, se você for procurar sobre comportamento não verbal, microexpressões, expressões faciais, e a capacidade desses fenômenos em detectar mentira, a relação é extremamente frágil, tênue e as evidências são extremamente escassas. Tá? Então, assim, para resumir, não dá para detectar mentira através de linguagem corporal. E nenhuma pessoa séria que estude o comportamento não verbal, tá? E que tenha um conhecimento maior do que pesquisar ali alguns meses e tal, sabe muito bem disso, sabe? Esse assunto, eu não vou dizer que ele está encerrado, mas assim, as evidências são muito fortes contra a possibilidade do comportamento não verbal. Então, assim, não é disso que ninguém está falando, sabe? Isso não invalida a linguagem corporal. Então, assim, a linguagem corporal não serve para eu, sei lá,
jogar golfe, pronto, é uma pseudociência. Não, eu sei que eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo, mas assim, tudo que você tem é uma coisa para a qual ela não serve, mas ela serve para um monte de outras coisas. Tá? Ela funciona, é útil e é importante para um monte de outras coisas. Tá? A gente tem um jornal de uma qualidade altíssima chamado Journal of Non-Behavior, Non-Verbal Behavior, tá? Que é um jornal que é exclusivo para publicar estudos sobre comportamento não verbal. Mas enfim, vamos passo a passo para a gente poder entender. Davi, mas eu vi um vídeo, em qualquer coisa, que o estudo das microexpressões, do comportamento não verbal, pegaram esses estudos e tentaram colocar nos aeroportos, né, nos aeroportos dos Estados Unidos, e aí foi um fracasso tremendo, uma gastação, uma bagunça, um negócio que saía totalmente ineficiente, e aí o relatório foi lá e falou que isso deu errado porque tudo foi baseado em junk science, em ciência lixo. E aí teve uma frase que eu ouvi muito triste, fiquei muito triste de ouvir essa frase de algumas pessoas que são pessoas que eu percebo elas como muito bem intencionadas, tá? Mas a frase que eu ouvi foi o seguinte: é assim que a ciência de verdade vê as microexpressões. Lixo, tá? Por que eu fiquei triste ao ouvir essa frase? Porque é uma frase assim forte, né? É uma frase, é uma acusação, vamos dizer que seja uma acusação grave, tá? Vamos falar desse treinamento, tá? Esse treinamento é conhecido como TSA. Ele foi um treinamento que foi fortemente baseado nos estudos do Ekman, de outras pessoas também, de outros autores, com a intenção de ajudar os seguranças aeroportuários a identificar potenciais ameaças, tá? Então as pessoas eram treinadas em conteúdos em relação à linguagem corporal, comportamento não verbal, microexpressões, e a partir daí elas tentavam ali ser mais eficientes em detectar eventuais ameaças e mentiras. E esse programa foi um fracasso, tá? Tanto que a gente tem nas 61 mil abordagens em 2 anos, muitos dos dados que eu vejo as pessoas falando são dados desencontrados, assim, né? Acabou tendo só 0,6% que resultaram as prisões, 61 mil abordagens em 2 anos, tá? Num programa que gastou 250 milhões por ano. Esse programa ele é uma extrapolação do uso da ciência do comportamento não verbal, porque ele está extremamente focado em análise de detecção de mentiras. Ele está extremamente focado num ambiente multicultural, quando a gente sabe que muito dos comportamentos da linguagem corporal, ou a maioria deles, a esmagadora maioria deles, depende do contexto da cultura. Tem variações de idade, gênero, cultura, um monte de coisas, grupos menores e maiores, até porque esse programa ele recebeu graves acusações de preconceito contra determinadas minorias. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é da minha alçada, né? Tem pessoas muito mais competentes para falar sobre isso do que eu. Mas, assim, isso não representa o que é o estudo do comportamento não verbal. Isso é uma extrapolação, tá? É uma extrapolação das possibilidades de uso, uma extrapolação grave e forte das possibilidades de uso do comportamento não verbal, tá? Mas o que mais me deixou triste em relação a isso é que algumas pessoas falam, né, em relação a junk science, porque a ALCU, a União Americana pelos Direitos Civis, ela publicou em 2017, ela publicou um report, né, um relatório falando, né, debunking TSA, né, que é realmente para desacreditar esse conteúdo desse treinamento dos Estados Unidos ali na segurança aeroportuária baseada no comportamento não verbal. E o que eu vejo é que as pessoas dizem que a ciência, essa é a frase que eu ouvi, a ciência de verdade vê microexpressões como lixo, porque isso está escrito no relatório da ALCU, tá? As duas coisas não são assim. Primeiro, que
análise de microexpressões, comportamento não verbal, não se torna pseudociência porque alguém tentou aplicar tudo isso de maneira extrapolada, tá? Usando para coisas que a gente sabe que não serve. Tá? Um outro ponto, não tem em nenhum lugar do relatório da LCU dizendo que foi baseado em junk science, porque esse é um relatório sério, um relatório de uma sociedade civil americana séria, ninguém colocaria esse tipo de coisa lá. Eu li o relatório, tá? Eu li o relatório todo, eu li quando saiu, em 2018, na verdade eu li em 2018, e eu reli ele todo agora. E para ter certeza, eu ainda coloquei um Ctrl Find Junk para ver se eu não tinha perdido nada. E não tá lá, não tá escrito isso no relatório, tá? Posso deixar o link aqui embaixo para vocês verem no relatório que não tá, vejam por si mesmos. Davi, então onde é que saiu esse negócio de Junk Science? As pessoas inventaram? Negativo, tá? Ninguém inventou nada. Quando você procura sobre isso na internet, você vai ser levado a um blog chamado TechDirty, tá? O blog TechDirty, ele fez uma matéria sobre o relatório da ALCU. Então o que a gente acaba tendo é que essa menção da Junk Science, ela não sai nesse relatório não, tá? Ela sai nesse blog. São palavras do blog, opinião do blog, que embora seja um blog já antigo, respeitado e tal, não é um produtor de conteúdo científico, tá? Então você dizer que esse conteúdo está no relatório da Sociedade Civil pelos direitos civis, na Sociedade Americana dos Direitos Civis, não é verdade, tá? Não está lá, está no blog. E utilizar isso para dizer que é assim que a ciência de verdade vê microexpressões, como ciência lixo, também são dois conteúdos que não são verdadeiros, tá? Nem está no relatório e nem não foi isso que eles disseram. E assim, vamos dizer, Davi, mas foi ou não foi baseado em ciência lixo, em ciência fraca? Olha, baseado em ciência, esse conteúdo do treinamento do TSA dos aeroportos foi, tá? Só que a aplicação, né? Quando um negócio é feito num laboratório, não significa que ele vai funcionar ali na vida real, tá? Tem que fazer ali uma transposição, às vezes um estudo daquele ponto específico ou relacionado. Isso não foi feito, né? Então, assim, não é surpresa nenhuma que tenha dado errado, tá? Então, encerrando essa parte, esse treinamento do Paul Ekman, não foi nem do Paul Ekman, né? Foi baseado em coisas que o Paul Ekman produziu também, mas foi baseado em muitas outras coisas. Foi sim um fracasso, mas foi uma extrapolação do uso assim, dos saberes dentro do comportamento não verbal. E não pode ser usado para se dizer que, não, mas porque aplicaram de forma errada e não funcionou, então é pseudociência. Mais outra coisa que não vale a pena, né? Vamos falar um pouquinho então da questão das microexpressões, tá? Vocês podem ter reparado que nesse vídeo aqui eu não estou abordando o conceito de maneira tão profunda, explicando cada conceito. Existem outros materiais meus onde eu abordo, falo sobre cada conceito. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu te digo aonde procurar ou referências para você estudar, enfim. Vai ser um prazer poder ajudar você aí com a tua caminhada no estudo desse tema, caso você tenha interesse. Um outro ponto interessante, né, é em relação às microexpressões e à pseudociência, né? Mais uma vez, a gente tem aí a mesma ideia, tá? Microexpressões não podem ser utilizadas para detectar mentiras, logo elas são uma pseudociência. Gente, ok, mais uma vez, simplório. Se a ciência fosse feita de maneira simplória, desse jeito, certamente a nossa vida não estaria onde está, a humanidade não estaria onde ela está. Eu acho que todo mundo deve ser ouvido, a opinião de todo mundo deve ser ouvida, as dúvidas, não existe dúvida burra, sabe? Tem opiniões que são lastimáveis, mas assim, tudo vale a pena você ouvir. Agora, quando você está contestando algo e dizendo que está fazendo isso através da ciência,
eu preciso ir um pouquinho mais fundo para isso, para que o debate seja salutar, tá? E não seja um debate midiático. Pode ser salutar ou não. Eu, sinceramente, na maioria das vezes não me agrada. Mas vamos lá. A microexpressão, ela foi um conceito que não foi descoberto por Ekman, né? Começou em 66 com Isler, mas o próprio Darwin já falava de algo parecido um tempo atrás, que eram expressões micromomentâneas. O Ekman foi lá e desenvolveu esse conceito, tá? Mas o Ekman ele demorou muito para publicar mesmo sobre microexpressões, viu? Para fazer um artigo lá, revisando pares e tal. Isso vai acontecer mais frequentemente a partir do ano 2000 com o David Matsumoto. Tá? Mas assim, é realmente um conceito que precisa ainda ser desenvolvido, tá? Ainda precisa ser mais desenvolvido hoje. Não é exatamente, vamos dizer assim, não, tá tudo resolvido. Não, é um conceito que pode ser mais desenvolvido e todas as críticas a ele vão servir muito para o desenvolvimento desse conceito. Então, a principal contestação, né, que eu vejo vem de um artigo da Judy Burgum, que é para mim uma das autoras mais incríveis dos nossos dias de hoje, mais incríveis. Não só uma pessoa que está rompendo assim, vários paradigmas, como a criadora da Interpersonal Deception Theory, que é uma coisa fantástica. Posso fazer um vídeo só sobre isso. Eu já acompanho o trabalho da Judy Burgum há alguns anos. Tive a oportunidade de me corresponder com ela algumas vezes e uma vez mais agora, né, graças à necessidade de fazer esse vídeo. Então ela tem um artigo que é basicamente assim: as microexpressões não são o melhor jeito de pegar um mentiroso, tá? Onde ela elenca ali de vários requisitos para que as microexpressões fossem consideradas um bom método de detectar mentiras. E o que a gente acabou vendo na internet, né, é a produção de conteúdos como se esses fossem requisitos para que as microexpressões fossem consideradas algo de rigor científico, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O que a Judy Burgum vai dizer é que não há, as microexpressões não são uma boa maneira de você pegar mentiras, tá? E é isso que ela mostra brilhantemente nesse artigo dela, mas que eu vou ter que discordar de uma coisinha ou outra dele também. Tá? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Tá? E assim, Davi, como é que você tá falando sobre isso, né? Assim, eu sou uma pessoa que estuda essa área, aplica há muito tempo, mas eu não sei de tudo. E assim, vale a pena a gente conversar com uma pessoa que está sendo utilizada principalmente como o terror de Paul Ekman, como eu ouvi falar também. Tá? Então eu fiz algumas perguntas para a Judy Burgum, né, pedi que ela me respondesse através de uma rede social chamada ResearchGate. Tá? Aqui, ó, você pode ver o meu diálogo com ela e vamos lá. Uma das perguntas que eu fiz a ela foi sobre como ela entendia o conceito de microexpressões e como essas microexpressões, se ela via validade científica, se havia robustez científica no conceito de microexpressões. A resposta que a própria Judy Burgum me deu foi a seguinte: olha, microexpressões, e ela fala, veja meu artigo na Frontiers of Psychology, né, são microexpressões redefinidas como meio segundo de ação, tá? Como meio segundo. Isso é muito importante dizer, e eu vou explicar para você por quê, porque aí vem uma parte técnica, tá? Mas se segura aí que eu vou tentar fazer essa parte técnica não ficar tão chata, tá? Para quem gosta do assunto não vai ser chato, mas vamos lá. Quando ela fala assim, como meio segundo, se tem pelo menos meio segundo, tá? Elas são, de modo que elas são fugazes, mais visíveis, eu estou convencida pelo trabalho de Ten Brink e Porter, que é um trabalho que ela cita nesse artigo de microexpressões não é uma melhor maneira de pegar um mentiroso. Mais importante, e de que elas revelam sentimentos que uma pessoa pretende esconder. Tá? Palavras da própria Judy. Elas podem ser bastante informativas. As AUs, ou Action Units, das quais elas dependem, são confiáveis. Tá? Quanto à teoria, elas correspondem a princípios da IDT, que eu falei aqui, da Interpersonal Deception Theory,
de que as pessoas às vezes deixam escapar emoções não intencionais ou não estratégicas. Isso é um conceito mais profundo da teoria dela, né, que atividades não estratégicas meio que são coisas que as pessoas deixam escapar e que acabam revelando algumas questões dela. Isso é uma explicação muito simplória, tá? E não são totalmente bem sucedidas ao ocultá-las, né, ao perguntá-las, enfim. Então aqui a gente tem as palavras da própria Burgum, tá? Falando sobre isso, tá? De que, assim, de maneira alguma ela é o terror de Paul Ekman. Eu não sei dizer, porque eu não estou na cabeça do Ekman, né? Mas ela faz duas contestações ao Ekman, sim, mas não é uma delas. Aqui você pode ver que a Judith Burgum não trata microexpressões como pseudociência, tá? Muito pelo contrário. E aí, pô, Davi, mas por que você falou desse negócio de caramba, mas tem que ter... enfatizou essa coisa do meio segundo. Porque um dos outros argumentos que eu ouvi bastante é que as expressões só aparecem em 2% das situações. Então não é algo útil, tá? As microexpressões não são algo útil porque você vai se centrar em algo que só aparece em 2% das vezes. Mais uma vez, senhoras e senhores que gostam de ciência, que acreditam que contestar algo é ajudar a produzir esse conhecimento, leiam as coisas a fundo, procurem tudo, procurem todo o contexto para falar, porque aí se você faz uma pesquisa usando um artigo só, por exemplo, ou as referências que você usa já estão todas naquele artigo, né? Fica um pouco mais complicado, né? Por que, Davi? Porque nesse artigo da Judith Burgum, que não, microexpressões não são um bom jeito de pegar mentirosos, ela fala de que ela fala disso, de que isso acontece em 2%. Tá? Mas vamos entender isso direito. Esse trabalho que ela se refere, que mostra que só 2%, né, também do Brandon Porter, eles vão trabalhar com microexpressões que acontecem em menos de 200 milissegundos. Tá? Um quarto, um quinto de segundo, mais ou menos. Esse artigo ele é de 2006, então ele foi gravado com uma câmera de 24 a 30 frames por segundo. Então, para você pegar 0,20 segundos de 24 frames por segundo, fica muito poucos quadros para você poder ver mudanças. Tá? E nessa faixa, realmente não há. Nessa faixa, realmente, as microexpressões não são visíveis, não são captadas e não houve nada ali. Né? Em 2019, o David Matsumoto ele vai fazer um outro artigo onde ele vai ver ali as microexpressões e ele vai gravar em 200 milissegundos, ver movimentos em 300 milissegundos, 400 milissegundos, 500 milissegundos, 600 até 1,5 segundo. Tá? E a partir daí, ele vê que as microexpressões faciais elas começam a aparecer em muito maior frequência a partir dos 400. 300 já começa a aumentar bastante, mas seguro mesmo, a partir dos 400 milissegundos aparece muito mais do que 2%. Tá? Aparece realmente uma quantidade que vale a pena você investigar esse fenômeno. E a Judith Burgum sabe disso, por isso que ela me respondeu dessa maneira. Tá? Ela conhece essa pesquisa. Tanto que a Judith está consciente disso e traz dessa maneira, porque ela é uma grande pesquisadora. Tá? Porque, de fato, ela está preocupada aí com o avanço da ciência. Então, assim, Davi, então a microexpressão só aparece em 2% das vezes quando ela acontece em 200 milissegundos. Isso é algo que a gente não usa. Tá? Isso não é uma coisa que a gente utiliza. Tá? A gente vai trabalhar com uma microexpressão de meio segundo para cima. Aí sim ela tem alguma utilidade para a gente. Tá? Mas o Ekman falou que 1,25 esse é um conceito do Ekman antigo. O Ekman está cada vez mais se tornando um referencial histórico. A gente não é devoto de Ekman, não. Tá? Assim, Ekman já foi muita coisa, muita água já passou debaixo do moinho depois de Paul Ekman. E o conceito de microexpressões ele não é aquele mesmo conceito que Paul Ekman falou lá atrás. Muita coisa veio adiante. Teve muitos autores que já trabalharam nele depois. Vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo. E acho que um outro tema muito interessante para a gente falar sobre é a velha guerra do universal versus o cultural. Tá? Onde a gente tem aí mais um terror
Paul Ekman, que é a Lisa Feldman Barrett, que é outra pesquisadora fantástica, mas, como diz o David Matsumoto... Well, first of all, I would like to say that Professor Feldman Barrett is an amazing scholar. No question about it. However, she is wrong. E esse é um debate, gente, que se arrasta por décadas. Se as expressões faciais elas são inatas ou se elas são culturais. Isso se arrasta por décadas e décadas. Não é um debate de agora, mais uma vez. Esse debate que vocês estão vendo não é científico, é midiático. Tá? Essas expressões faciais, elas têm ambos os conteúdos, né? A gente acredita que a ciência vê de forma geral de que esse conteúdo ele tem elementos congênitos e ele tem elementos sociais, tá? E assim, uma das coisas que eu ouço muito é que Ekman já foi refutado, ninguém acredita nisso aí, isso aí para a ciência é um lixo, isso aí é um monte de charlatão e tudo mais. Eu não sei muito bem de onde é que essas ideias vêm, né? Eu não consigo entender isso como uma discussão científica justamente por isso, tá? Se a gente pega autores como Antônio Damasio, por exemplo, vocês vão ver que ele tem essa mesma perspectiva, tá? De que as emoções têm um caráter universal. Mas assim, gente, universalidade é um conceito muito mais complexo em relação às expressões. Eu vou tentar trazer algumas coisas em relação a isso também. Mas hoje a visão predominante da ciência é de que existem emoções primárias, existem emoções universais, herdadas biologicamente, e que essas emoções primárias, né, as 6 emoções primárias, elas são mostradas através de expressões faciais. Tá? O próprio Ekman fez uma pesquisa em 2016, onde viu que mais de 70% dos cientistas ao redor do mundo que trabalham, estudam, pesquisam a emoção, concordam com isso. Tá? E assim, o sarrafo, a exigência para responder essa pergunta do Ekman foi altíssima. Então foram centenas de pesquisadores que foram contatados em diversas perguntas. Isso aí está o artigo dele aqui, eu vou deixar nas referências também. A própria Feldman, tá? Ela fala na abertura de um dos artigos dela. Um dos mais aceitos fatos científicos em psicologia, ela diz a palavra fatos, e neurociência humana, é que há um número pequeno de emoções, né, e elas são expressadas na face e universalmente reconhecidas. Tá? Então, assim, a própria Burgund, ela pode não concordar, mas ela entende que essa é a visão predominante. No campo da ciência das emoções, a Lisa Feldman é a outsider, tá? A Lisa Barrett é a outsider, e a visão dominante é a de que há emoções primárias e essas emoções são uma herança evolutiva. Tá? É muito importante que a gente fale que o fato de existir uma visão diferente, tá, não significa que uma pessoa refutou a outra. Tá bom? A Feldman, o David Le Breton e muitos outros são pessoas muito mais ligadas, no caso da Feldman, muito mais cognitivista, e o David Le Breton, como antropólogo, né, muito mais com uma percepção sócio-histórica. Né? Ambos vão discordar dessa ideia do Ekman, Carl Weisert e muitos outros, tá? De que as emoções elas são inatas. Mas eles vão ter outras perspectivas em relação a isso. Tá? Eles vão apresentar outros dados, eles vão fazer releituras, vão fazer outras pesquisas que vão chegar a descobertas tão interessantes e tão importantes quanto aquelas que eles contestam. Tá? E a partir daí a gente vai chegar num ponto em comum. Oh my God. Okay. Sorry for the long question. Oh, no. This is a very great question, because the evidence I'm about to briefly describe is often ignored by those people who try to claim facial expressions of emotion are not universal. So I will just list them, okay? And we can talk about any one that you want. First of all, there's many studies, cross-cultural studies, demonstrating the cross-cultural recognition of facial expressions of emotion.
There's many studies that demonstrate the cross-cultural production of the same facial expressions of emotion when an emotion has been reliably and validly elicited in the person and it's been ascertained in the study. Okay? There's studies of congenitally blind individuals, as you mentioned. There's studies of children, infants across cultures that demonstrate the same evolution of the facial musculature and the morphology of the expressions in different cultures. There's studies of kin versus non-kin, family versus non-family resemblances, and twin studies and raised apart and raised together identical and fraternal twins studies. So there's that evidence there. I'm probably forgetting some. There's evidence in other channels of nonverbal behavior like voice and gesture and whatnot that correspond with this. There's studies of the language of emotion that across languages and cultures that correspond with the basic emotions. There's studies of the antecedents of emotions that demonstrate that there's a universal psychological trigger of all of these basic emotions and their perceived psychological consequences. There's studies of the coherence of the responses with facial expressions. And then there's studies of non-human primates that demonstrate that the facial musculature for expressing emotions is the same among non-human primates and humans. And when non-human primates are placed in emotionally evocative situations, their facial expressions produce the same are the same as humans. Those, and I'm probably forgetting some, but those are the many domains that support this concept. It's not just studies of faces and especially judgments of faces, because I think one of your future questions is going to be, what about people who argue against it? Okay, I love to have arguments, not fighting, but critical thinking about our theories and our research. It's very good. And those arguments that try to claim that facial expressions of emotion are not universal or not biologically innate never take into account all of the evidence I just said. You will never find one article on that side that takes into account all of the evidence I just said and disputes all of them. The dispute is often about cross-cultural judgments of facial expressions of emotion. And I understand that depending upon how you ask people to judge a face, you can get very culturally different things. So for example, in Japan, there's an ideology, a cultural ideology, that when you see an angry face, you say, oh, that's fear, I'm afraid. The label is fear, but the face is angry. So I understand that people of different cultures can label faces differently, but that doesn't mean the label of the face is actually different. So I don't mean to get into all these nuances, but there's many domains of research, long domains with long histories that all converge on the notion of universality of facial expressions of emotion. Well, first of all, I would like to say that Professor Feldman Barrett is an amazing scholar. No question about it. However, sure, she is wrong. And basically it is. I can point to anything that when she points to something as evidence about something, I can also look at, I'm very happy, and I have, look at the same thing and just say that her interpretations are incorrect. There's nothing wrong with the research that exists. The research bodies are all giving us data, but her interpretations of the research, I believe, are just incorrect. So for example, in one of her latest writings, she's actually wrote about my study, the blind study, and pointed to another person's blind study and said, aha, you see, it doesn't happen there. I went to read that study. Oh, blind people all produce the spontaneous expressions of emotion correctly, like everybody else, but they do not produce the posed ones. I'm okay with that, but she pointed to that as evidence against my study, which is crazy, because that study she pointed to actually claims the same thing as mine.
She actually pointed to two or three other studies that use judo athletes. One of them I just described to you. Another one that said there's no spontaneous emotions in judo athletes at the Olympic Games. Okay, I went to look at that study. That study examined judo athletes at the medal ceremonies on the podium. Okay, they're different. I agree, because I already said that in 2006. Those are not spontaneous reactions to winning and losing. However, she pointed to that as evidence against mine. The problem is very few people go back and look at those other articles and make their own decisions. People are willing to just take what someone claims and believe it as on faith. For my suggestion to you and your audience, don't believe me. Go back and read for yourself. I believe you will come to my position. Muito bem, concluindo esse vídeo aqui, eu tentei falar um pouco sobre como o comportamento não verbal é pesquisado cientificamente e ali as suas aplicações. Na minha opinião, qualquer pessoa que faça um abuso disso não deveria estar trabalhando nesse campo, não deveria estar pesquisando nesse campo. Tá? Então, assim, para todas as pessoas que trazem, Davi, mas eu refutei e tal, e tudo mais, então que essa não é a intenção de um conteúdo científico, sabe? Mas fulano é charlatão e tal, tudo mais, fulano faz assim, fulano faz assado. Olha, como cada pessoa usa o conhecimento científico, o comportamento não verbal, a gente pode avaliar sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Eu acho extremamente útil, certo e necessário que pessoas venham a conteúdos publicados que podem induzir o engano, né, gerar desinformação, que essas pessoas sejam contestadas mesmo, tá? Eu acho que essas pessoas devem ser questionadas, tá? Só que saibam diferenciar o que é a ciência e o que a pessoa está fazendo com isso, tá? São coisas diferentes. Dizer que porque fulano ou fulana fez determinada utilização da ciência, como por exemplo, lá o método que foi aplicado nos aeroportos, faz com que isso daqui seja uma pseudociência, é errado, tá? Não é uma conclusão correta, tá? O conteúdo que está ali, as pessoas que produziram aquela pesquisa, não produziram para isso, não produziram porque foi aplicado nos aeroportos, por exemplo. O conteúdo aqui continua ok. A aplicação é que sim, foi feita com um abuso. Agora, uma pseudociência, se você pegar o próprio Henry Bugalho, né, trouxe ali os requisitos de Poppers para algo em relação à pseudociência, você vai colocar o estudo ali do comportamento não verbal e você vai entender que ele é uma ciência, tá? Então, pessoal, olha, é isso. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. Espero muito que esse conteúdo tenha sido elucidativo, informativo e agradável para você. Deixe aí nos comentários o que você acha, suas dúvidas, compartilha isso com quem você acredite que precise ter acesso a esse conteúdo. Peço aí desculpas dos meus primeiros erros aí. Vou falar para vocês que é o primeiro vídeo que eu gravo no YouTube em relação a esse conteúdo. Juro para vocês que queria estar fazendo esse primeiro vídeo por outros motivos e com esse conteúdo apresentado de uma outra maneira. Mas, por favor, me deem o feedback de vocês, se vocês querem mais conteúdos meus sobre diversos assuntos relacionados, porque, bom, eu comecei a fazer esse vídeo aqui hoje, estou colocando no YouTube, e o meu desejo é vir para ficar. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas e até a próxima.